Fala pessoal, tudo bem? Rafael do Síndico Lab, bem-vindos aí ao nosso podcast. Quero agradecer a audiência de vocês e agradecer a presença aqui dessas duas super figuras aqui do mercado, Danilo, Flávio. Os dois são auditores, um de consumo de água, gás e eletricidade, e o Danilo é um auditor contábil, né? Um auditor das contas do condomínio. Bom, por que a gente fez esse podcast aqui, até emergencial, vamos chamar assim? Todos os síndicos aí, ou não todos, mas muitos síndicos na cidade de São Paulo receberam uma carta da Comgás, né? Dizendo que o condomínio tem um reembolso, tem uma devolução de valores a receber para o seu condomínio. Isso pegou todos os síndicos de surpresa. Alguns acharam que era golpe, outros não entenderam, outros ainda não entendem, e a maioria está com essa dúvida. Então a gente pesquisou no mercado e descobriu um projeto chamado Resgata Gás. É um projeto que o Danilo e o Flávio desenvolveram, exatamente para pedir esse reembolso de uma cobrança indevida que a Comgás fez nos últimos 10 anos. Então, a gente veio aqui para explicar um pouquinho sobre isso, né? Para falar um pouquinho sobre isso rapidamente, para que o síndico que está ali do outro lado entenda, e as administradoras também, o que é essa carta, o que é esse reembolso e por que essa devolução. Então, o Danilo descobriu essa tese aí em 2019, descobriu esse erro em 2019, vem, entre aspas, lutando por esse ressarcimento, conseguiu esse reembolso, né, alguns anos atrás, e o Flávio entrou com a tecnologia para fazer o cálculo, ele é engenheiro de software. Então, Danilo, bem-vindo, obrigado pela presença. Flávio, obrigado pela presença aqui no nosso podcast. É humilde, mas é de coração, e a gente queria entender um pouquinho sobre esse projeto Resgata Gás. Bom, primeiramente gostaria de agradecer aí o convite. O projeto Resgata Gás, ele nasceu há 3 anos e meio aproximadamente, com a necessidade de se cobrar aquilo que é devido aos condomínios, tá? Numa ocasião, eu fiz uma auditoria de um condomínio, o qual estava com problemas, exatamente, um síndico me contratou com o objetivo de fazer uma auditoria específica em contas de gás, né? Na ocasião a qual eu fui estudar sobre como funciona o sistema de gás para poder fazer aquela auditoria. E nós identificamos que a forma que a Comgás vem cobrando as contas do condomínio, não que a cobrança esteja errada, mas a forma fracionada acaba penalizando os condomínios. Ou seja, o consumo do condomínio, de um condomínio de forma geral, que é de 8 mil metros cúbicos, quando a Comgás ela instala 3, 4 medidores naquele condomínio e fraciona as contas em 3, 4 contas, o condomínio acaba pagando mais do que deveria. Por quê? Porque quanto maior o consumo do condomínio, menor é o metro cúbico do gás consumido. Então, quanto mais eu gasto, menos eu pago. Exato. Entendi. Exato. E aí, em 2019, nós iniciamos esse projeto, onde nós conseguimos ressarcimento para vários condomínios. E posterior a isso, já veio a pandemia, não conseguimos, pelos canais de atendimento, seja Comgás, Arcesp, que é o órgão regulador, né? Arcesp fiscaliza a Comgás. Isso. A Arcesp, ela tem, por prerrogativa, é um órgão regulador, tá? Legal. Ela tem por prerrogativa fiscalizar e regulamentar todas as ações das companhias de gás. Então a Arcesp seria responsável por fiscalizar esse erro. Exatamente. E diante disso, uma vez que a Comgás não estava nos atendendo, nós recorremos ao órgão regulador, claro, a Arcesp. Tivemos no início de 2021 muitas dificuldades de conseguir continuar com aquele projeto por conta da pandemia, e somente agora em 2022 a Comgás resolveu devolver o dinheiro para os condomínios, né, através de notificações aos condomínios. Então alguns condomínios estão recebendo carta que eles receberam. Exatamente, que é essa carta que eles estão recebendo, que os condomínios estão sendo notificados pela Comgás, onde ela informa que ela está unificando o sistema de faturamento, ou seja, corrigindo aquilo que há 3 anos nós pedíamos para que eles fizessem, e agora eles estão devolvendo o dinheiro para os condomínios. Isso é bom também, né? Mostra boa fé. Mostra Exato. Que vocês identificaram o problema na época, eles aceitaram o erro e hoje estão corrigindo. Mas essa correção,
a gente estava até debatendo aqui antes, né, Fábio? Que não adianta só devolver esse valor agora. Se nós temos aí, pelo Código de Defesa do Consumidor, uma empresa que faz uma cobrança irregular, indevida, ela tem que ressarcir em dobro, né? E também Exato. tem condomínios aí que tem 10, 15 anos. E esses 15 anos, será que também não entra nessa conta? E esses últimos 5 anos, não entra o dobro? Não seria o correto se fazer? Porque o que eu vi de um síndico que recebeu já esse valor. Ele está no nosso grupo aí do Síndico Lab do WhatsApp. Ele recebeu um valor que ele não conhece o cálculo, ele não teve acesso. O que você me diz sobre isso? O que vocês me dizem? Como é feito esse cálculo, né? Fala um pouquinho sobre isso. Tá. Flávio, ele pode explicar um pouco melhor sobre o cálculo, a metodologia do cálculo sobre as contas, tá? Primeiro, obrigado aí pela chamada, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse projeto começou ali há 5 anos atrás, na realidade, né? Onde o Danilo já vinha fazendo esse estudo, né, desse material. Já tinha descoberto. Já tinha descoberto, e aí você tinha que fazer uma sistemática de cálculo, né? Então, dentro do meu negócio de auditoria, e eu sou engenheiro de software, né? A gente sentou e, em conjunto, a gente criou o projeto Resgata Gás. Ficamos aí cerca de 1 ano e meio, né, depurando ali as contas, levantando todos os critérios de cálculo que a gente podia implementar na ferramenta, todos os reajustes que foram aplicados nas contas durante esses 10 anos, e depois que eu construí a metodologia de cálculo, aí a gente entrou então com os primeiros processos, né, junto com os condomínios. É um trabalho bem complexo, né, que você fez, porque você pegou retroativo aí há 5 anos, todos os reajustes que a Arcesp autorizou a Comgás a fazer, colocou isso numa planilha, pegou todos os consumos dos condomínios e fez o cálculo. Teve que refazer, até para a gente poder entender como era essa metodologia de cálculo feita no passado, para a gente poder ter o respaldo dos números corretos para que pudesse entrar com essa prerrogativa contra a Comgás. Tudo baseado no que a Arcesp determina e exige. Exatamente. Perfeito. E um fato interessante para muitos síndicos até que está ouvindo, né? Independente do cálculo, esse é um dinheiro que a própria Comgás, né, já está fazendo essa devolução para o condomínio, que é uma boa nota até da Comgás, independente do cálculo estar correto ou não, né? O fato de estar devolvendo para muitos síndicos vai melhorar muito o fluxo de caixa, põe um dinheiro bem-vindo, é um dinheiro que até os próprios síndicos não esperavam. E é uma hora boa para muitos condomínios, né, entrar com esse pedido, poder restabilizar. Mas independente do valor que a Comgás está devolvendo por livre, né, independente do cálculo ou não, é importante salientar que não para aí esse processo. Muitos condomínios não sabem que tem muito mais valor a receber, não tão somente por conta da conta Comgás. Às vezes ele não sabe nem se tem um problema de infraestrutura dentro do condomínio, como eu já descobri ao longo desses anos. Por exemplo? De uma tubulação que foi implementada errada, e aí a conta estava vindo cobrada 2 vezes, ou seja, a Comgás estava fazendo a leitura correta, mas a infraestrutura do condomínio fazia com que a tubulação dobrasse a conta. Nossa, olha só. Então, para muitos condomínios ou para muitos síndicos, né, simplesmente fazer uma conta de padeiro lá, diante de tantas atividades que o síndico tem, acaba não surtindo o efeito correto quando a gente tem as empresas especializadas para fazer isso daí. É porque o síndico morador, ele não é obrigado a saber tudo. Nem o síndico profissional sabe, né? Sim. Eu sou síndico há 15 anos. Eu vivo aprendendo. E algumas coisas até esquecendo. Então, o ideal do síndico é ser um bom gestor e saber contratar boas empresas para fazer esse tipo de consultoria. Aqui você reduz água, luz e gás, né, com o seu trabalho. Exatamente. Aqui ele também faz uma redução, porque ele cria os procedimentos corretos, onde o condomínio não sofre ônus, nem o síndico lá na frente. Exato. Por isso, a auditoria, que acompanha as contas mês a mês, é importante. Sim. Assim como o seu trabalho também faz um estudo sobre os consumos, né, as concessionárias. Os concessionários então, também é difícil o síndico saber de tudo isso, né?
Os consumos também que acontecem mensalmente, então a gente audita mensalmente os condomínios, né, nas contas de água, de gás individualizado, para saber se a cobrança está vindo correta, para saber se a faixa que está vindo da própria concessionária foi aplicada corretamente. Existem muitos erros nessas particularidades que o síndico, tecnicamente, ele não consegue entender isso daí. E com esse seu aparelho de individualização, pega até vazamento nos apartamentos, não é isso? Pega isso, você identifica pontualmente onde está aquele vazamento. Você tem um indicador muito importante, né, na individualização, que as empresas não aplicam e que é fundamental no cálculo tanto do gás quanto da água, que é a caixa d'água, medir aquela caixa d'água para você ter um impacto. Ele tem impacto também até no incêndio, lá na brigada de incêndio, porque você tem que ter um parâmetro do bombeiro. Então você tem uma série de ferramentas que os síndicos desconhecem. Geralmente quem chama a gente para auditar esses processos, geralmente é o síndico profissional. Por quê? O síndico profissional já quer trabalhar com as empresas para respaldar melhor o morador. E dar vazão à promessa que ele fez na Assembleia, né? Eu vou reduzir custos. A redução pode vir através dessa recuperação da Congás de crédito, que eu vejo que é muito importante hoje. Acho que vai ser um dos maiores montantes de recuperação do mercado. Sim. Lembra na Sabesp, naquela época, tive um problema de tributos, mudança de sistema, de software, e aí a Sabesp começou a fazer a recuperação desse crédito, né? Devolver aos caixas. Isso, é importante também esclarecer que esse procedimento de unificação do consumo do gás do condomínio, ele não só vai trazer um ressarcimento referente a um período retroativo para o condomínio, certo, assim como o que o condomínio vai pagar de consumo de gás nos próximos meses, ele haverá uma economia. Claro, redução de custo mensal. Então, se você pegar um condomínio que hoje, né, ele paga R$30 mil de consumo de gás, equivalente a 8 mil metros cúbicos, após a unificação do consumo dele, vai reduzir a conta. Ele vai consumir os mesmos 8 mil, só que ele vai pagar menos. Muito bom. Então ele vai ter uma economia, que nós estimamos essa economia em 15% a 20%. É um valor enorme de economia. Sim. Isso reflete diretamente nos contratos, né? Sim. E hoje, só para ter uma comparação no mercado, hoje os indicadores aí dentro do condomínio, quais são os ofensores do caixa? Quando eu digo ofensores, é o que custa mais para o condomínio. É mão de obra e consumo, eles estão ali, ó, lado a lado. Sim. E agora com essa mega inflação chegando, né? Sim. O cara tem um gasto de mercado, de imposto dos veículos, todo um custo de vida alto, mais o super consumo, né? Porque o consumo aumentou muito. Então essa redução que vocês descobriram, que hoje a Congás topou devolver, cara, vai ser, como o Flávio falou, um divisor de águas para o condomínio, porque eu vou ter uma redução de custo de 15% no consumo, que é um dos maiores ofensores do caixa. Então isso, o síndico pode usar esse dinheiro para um projeto, que nem o Flávio bem explicou. Sim. Ele pode reduzir também a taxa condominial, se ele tivesse a coragem, ou pode tampar um pouco mais o buraco da inadimplência, que é um fantasma que assusta até pandemia em diante, e os caixas estouraram, né? Enquanto da inadimplência. Sim, a maioria dos condomínios estão com grandes dificuldades de caixa, utilizando fundos de reserva e tudo mais, para suprir aí as suas necessidades. Agora, conta aqui pra gente, como é que o síndico, o administrador faz para entrar em contato com vocês? Hoje a gente tem aí o projeto Resgata Gás. Legal. Dentro aí, essa semana já vai estar disponível o link, inclusive vai estar aparecendo aqui para vocês aqui embaixo, aí. Aqui, né? Vai estar aparecendo, e aí aquele síndico que recebeu a carta, que quer também a ajuda para a gente poder conferir aquele material, já pode se inscrever lá, informar os seus dados. E para aquele condomínio que não recebeu a carta ainda, ou que ainda não está individualizado, ou que tem 6, 7, 8 relógios, não tem problema. Não tem só essa forma de poder melhorar o custo e o consumo do condomínio. Existem N formas. Legal, isso é bom saber. O importante é usar as ferramentas corretas. Exato. Acho que não só para consumo, como para conta, para todo tipo de áreas dentro do condomínio. Você tem técnicos experientes aí muito bons, que só vêm agregar o trabalho do síndico, para que o síndico também tenha mais confiabilidade lá na hora que ele está na assembleia, apresentar os números consistentes para os moradores e trazer sempre economia e transparência para eles. Muito bom. Então aqui embaixo vai estar o link, né, www.resgatagás.com.br. A gente vai disponibilizar o telefone deles também para esse tipo de projeto e para outros também que vocês trabalham. A gente vem agradecer aí também nossos patrocinadores, RS Serviço, Eletromídia,
Vivo também, que está como patrocinador da gente, muito bom. A One Elevadores, que representa a maior empresa de elevadores do mundo. O pessoal da Oceano Azul, que trouxe aí um novo produto que substitui o cloro. O pessoal da Santa Fé também, que vem aí para cuidar do seu AVCB. O pessoal da Supplier também, que faz medições térmicas de quadros elétricos. Então, pessoal, quero agradecer aí o trabalho de vocês primeiro, por ter aberto essa opção, ter conseguido essa redução de custo aí para os condomínios. Eu acho que isso é um feito heróico. Sim. Vocês não visam só dinheiro, por mais que toda empresa precisa de dinheiro, mas o que vocês fizeram foi algo muito grande. Eu acho que o tempo vai reconhecer o que vocês fizeram para o mercado, tá? Quero agradecer também a nossa equipe, o Stephanie, que topou filmar a emergência, a Mari, nossa editora, toda a nossa equipe aí que está nos bastidores ajudando a gente, e também a audiência de vocês. A proposta do Síndico Lab, para vocês entenderem, é trazer um conteúdo técnico fora da curva. A gente vê muito conteúdo por aí. Só que, infelizmente, a gente vê muito conteúdo de pessoas que nunca foram síndicas, a gente vê muito conteúdo fechado, só aquele grupo de pessoas. Então, o Síndico Lab serve para abrir a voz dos síndicos, abrir esse mercado. Fazer com que os síndicos que antes eram desconhecidos, hoje possam falar um pouco do projeto de vocês. Fazer com que as empresas também que não têm dinheiro para investir em anúncios nos grandes sites, possam vir aqui e fazer isso que vocês fizeram. Vocês descobriram aí um problema muito grande, que está trazendo um benefício muito grande para o mercado, e que sem esse canal vocês não teriam como mostrar isso para o público, para o mercado. Antes era tudo muito fechado, hoje a gente está querendo mudar isso. A gente está querendo trazer à tona soluções, a gente está criando vários quadros, quem é o síndico, quem é a síndica. A gente criou um quadro agora, Como Eu Resolvi, se chama, onde o síndico vai fazer um vídeo de 1 ou 2 minutos dizendo como eu resolvi na adimplência do meu condomínio, como eu trato a horta do meu condomínio. Quando tem um problema de barulho entre unidades, o que eu faço? Vazamentos, como eu recuperei minha fachada. Vários tipos de problemas que a gente nem imagina, né? A gente tem um redutor de pressão no meio do prédio, que muitos síndicos falam, o que é isso? Você já sabe, eu já sei, porque a gente está no mercado há muito tempo. Então, a gente quer trazer à tona soluções condominiais. A gente também vai ter um quadro de inovação, etc. Então, agradeço aí a oportunidade, agradeço o tempo, que eu sei que não é fácil, né? Hoje o tempo é um bem muito precioso. E trazer essa solução para o mercado. Eu tenho certeza que o tempo vai passar e vão chamar vocês de heróis por esse fato, por esse ato. Eu sei que hoje é uma empresa, é um projeto, vocês precisam de dinheiro para sobreviver. Mas o que vocês fizeram, vocês abriram um caminho que vai reduzir 15% do consumo. Então isso pode ser 5, 6, 7% do total do condomínio. Então é isso que a gente busca, soluções reais, soluções inteligentes, inovadoras, tecnologia. Então, agradeço, o site deles vai estar aqui, telefone também, se quiserem mandar um recado aí, fiquem à vontade. Isso aí, primeiro agradecer, foi muito bom aí. E o importante para a gente é sempre trazer mais ferramentas para os síndicos, né? Dentro desse processo de assessoria, né? Para sindicância, gestão, e que o síndico sempre esteja em evolução. Acho que esse é o caminho. Vou fazer até um adendo aí. O Danilo é conhecidíssimo no mercado para fazer auditorias, né? Destaque. E o Flávio aí é uma pessoa que a gente conheceu há um tempinho atrás. A gente nem imaginava, né, que existia esse projeto, porque nunca veio à tona. Mas o Flávio, ele é dono de várias frentes. Ele faz individualização, ele faz auditoria e consumo. Ele está sempre brincando com a tecnologia, né? É uma coisa que ele domina muito. Então a gente já viu várias soluções aí para IoT, tanta coisa que o Flávio criou, que eu acho que a gente tem que ficar atento mesmo a essas duas pessoas aí que são gênios no nosso mercado. Pessoal, obrigado, viu? Eu que agradeço aí, obrigado. Desculpa o tempo que eu tomei. Parabéns pela iniciativa. Parabéns aí, parabéns para toda a equipe aí do Síndico Lab. Valeu, tamo Estão junto. de parabéns. Valeu. Obrigado, gente.